Seja bem-vindo a mais uma aula do Barber 360. O meu nome é Gustavo, eu sou o educador técnico que vai te auxiliar em todas as dicas dentro dessa aula. E na aula de hoje você vai aprender como fazer um mid fade no cabelo afro com todos os detalhes e técnicas avançadas para você se destacar e ser um barbeiro de referência. Então, vem comigo! Então, para a gente iniciar aqui o processo desse corte, nós iremos definir até onde que a gente pode chegar com esse degradê. E para isso eu vou utilizar aqui o meu pente de número 2, trabalhando com o movimento em C, sem invadir a aresta. Então, eu tenho que manter aqui pelo menos 2 dedos de aresta, e aí a gente pode iniciar fazendo esse movimento em C. Porque aqui a gente vai conseguir limpar a área que a gente tem para fazer o nosso degradê e também fazer as nossas marcações a gente vai limpar a área aqui, deixar essa área bem limpinha para que a gente possa fazer as marcações e depois retirá-las para deixar esse nosso degradê prontinho, tá? E agora que a gente já conseguiu limpar essa área, vamos aqui fazer as nossas marcações. Vou definir a minha primeira linha, vou definir aqui com o pente 0, vou trabalhar com o movimento arqueado e mantendo, preservando esse V aqui atrás. Pente 0 na baixa. Vou trabalhar aqui de forma arqueada. Aqui pra gente fazer esse mid fade eu faço um dedo com o pente 0 na minha primeira marcação. E aqui o detalhe dessa terminação aqui em V. E agora a gente já vai partir para o outro lado também. Feito isso, a gente agora vai partir para a nossa segunda marcação, que é a marcação com pente 1. A gente vai fazer ele logo acima da marcação da 0 e também com um dedo aqui, a espessura dele de um dedo acima do pente da 0. Estou aqui agora já com o meu pente de número 1. Vou fazendo aqui a espessura de um dedo, acompanhando o desenho que eu já fiz com a 0, tá? Feito isso agora, a gente vai começar a clarear essas divisões, vai começar o processo de retirada dessas divisões. E para começar, eu vou tirar a primeira divisão, que é da 1 para 2, utilizando o pente 1,5. Eu vou trabalhar em cima dessa região aqui para conectar ela no meu pente 2, tá bom? Trabalhando aqui com movimentos em C. E aqui eu posso passar ela até um pouco acima da linha do pente 1, porque aí sim vai me ajudar a conectar com o pente de número 2, olha. Estou trabalhando até acima da linha da 1 para clarear. O pente 1,5 é um pente muito importante, ele é chamado de pente especial justamente por isso. Por ele dar essa dimensão para a gente, essa variação, e aí a gente consegue trabalhar ele de forma mais tranquila. Além da gente conseguir clarear a divisão da 1, a gente consegue também conectar ele direto no pente 2 sem fazer outra marcação. Por isso que é tão importante a utilização dele. E a gente pode caprichar bastante nesse movimento. Alguns barbeiros preferem não utilizar, mas eu gosto muito de usar, porque é um pente que facilita muito e me dá muita velocidade, agilidade na hora da entrega do corte. Também me auxilia a conseguir um resultado de tom cinza mais bonito, mais específico e mais visível também.
Olha, agora que eu já clareei essa parte, já consegui clarear bastante essa linha, eu agora vou utilizar o pente 1 na alta com a ponta da máquina para terminar de deixar aqui o meu tom cinza pronto. Agora já estou aqui com o meu pente 1, vou colocar ele na alta e vou trabalhar agora somente em cima da linha da 1. Para eu terminar e conseguir aqui o meu tom cinza. Esse processo utilizando a 1,5 facilita muito a retirada das divisões. Daqui a pouco eu vou utilizar outro pente especial também na hora de tirar a divisão da 0, porque também é outro pente que me auxilia demais. Aqui eu já estou trabalhando as alavancas, olha. É o tamanho que o fio vai ficar. Dependendo do tamanho da aresta que eu quero deixar, eu posso utilizar 2 baixos, 2 altos, eu posso utilizar 3. Isso tudo vai depender do tamanho da aresta que ele vai deixar. Quanto maior o pente, maior a aresta dele vai ficar. Eu geralmente gosto de utilizar o pente 2, porque depois me dá menos trabalho na hora de conectar ele o degradê na aresta. Então eu utilizo o pente de número 2, porque igual nesse resultado aqui, eu praticamente não vou precisar utilizar mais nenhum pente, olha, para conectar o degradê na aresta. Quando a gente utiliza um pente mais alto, como o comprimento do fio fica maior, eu vou ter que utilizar a minha tesoura de desbaste para fazer esse tipo de conexão. Com a 2 geralmente não precisa. E aqui agora eu já consegui definir o meu tom cinza. Como vocês podem observar, ficou bem aparente, olha, bem visível, bem destacado. E é isso que o pente 1,5 junto com a 1 alta proporciona dentro do corte. Por isso que eu sempre falo que a gente deve sim utilizar o pente 1,5, o pente especial, para que a gente consiga esse resultado desse tom cinza. Se a gente pular o pente 1,5 e trabalhar só com a 1 alta, dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Agora que a gente já conseguiu definir o nosso tom cinza, a gente tem bem aparente aqui o tom escuro, esse tom cinza também que já está pronto. Vamos partir para a nossa última divisão e agora a gente vai utilizar mais um pente especial, que é o pente meio. Mais uma vez eu vou falar para vocês, olha, eu serrei aqui a lâmina, os dentinhos aqui do meu pente meio, porque ela vai evitar que na hora do meu movimento ela fique empurrando esse cabelo. Então eu sugiro a todos vocês para fazerem a mesma coisa e você vai ver agora que isso facilita demais na retirada dessa marcação. Agora eu vou começar com a meio aqui na alta e vou passar ela em cima da divisão e também um pouco acima. Trabalhando aqui somente com a ponta da máquina, olha. Mais uma vez trabalhando com o movimento em C. E agora eu já fui abaixando a minha alavanca. E trabalhando aqui em cima da divisão e também um pouco acima. E como vocês podem ir notando, essa divisão ela vai clareando de uma forma bem sutil. Sempre que a gente consegue utilizar o pente meio com bastante eficácia, essa linha da 0 quase que some por inteiro. Se ela não sumir por inteiro, vai ficar uma marcação bem leve, bem fácil de ser tirada depois com a 0 alta. Aqui agora eu já terminei de utilizar o meu pente meio. Vocês podem ver o resultado que ficou, olha. Quase que a gente conseguiu tirar a linha dela por completo. Mas já que não tirou, agora com a 0 alta eu vou trabalhar com a pontinha da máquina para que eu consiga terminar de fazer toda essa retirada de divisão. E agora utilizando o meu pente 0 aqui, ó.
na verdade a zero alta, trabalhando aqui com a ponta da máquina, eu vou começar a retirar o restante dessa divisa que ficou aqui. Trabalhando aqui com a... Olha o detalhe, eu dou uma esticadinha aqui, ó, no couro cabeludo para deixar essa superfície mais plana para mim. Eu deixando ela mais plana, eu consigo chegar melhor aqui com a minha máquina, eu consigo trabalhar numa superfície um pouco mais sem movimento mesmo, ela não fica balançando, ela vai ficar mais esticadinha e fica mais fácil de eu trabalhar aqui com a meia, tá? Agora eu já vou diminuir aqui a minha alavanca. E um detalhe importante, quanto mais baixa estiver a minha alavanca, menor vai ser o meu movimento. Agora você pode analisar que eu estou trabalhando somente em cima da linha e eu já consegui tirar a minha divisão. Vou só terminar de lapidar, de polir aqui alguns detalhes que ainda estão um pouco mais densos, olha. Mas em grande parte eu já consegui terminar de retirar aqui a minha divisão. Aqui, pessoal, vocês viram que eu estou trabalhando com a tesoura, eu dei uma armada nesse cabelo só para ver se tinha algum fio que realmente estava saindo para fora aqui, deixando essa aresta mais pesada. E aí esses fios que ficaram para fora, eu fui lapidando eles aqui com a minha tesoura de corte mesmo, sem invadir a aresta, só mesmo para dar um pouco mais de formato aqui para esse cabelo. Agora que eu já consegui finalizar o meu processo aqui de degradê, o cabelo afro ele é um cabelo que esconde muitos fios. Então eu sempre pego o auxílio do meu pente garfo aqui, eu vou posicionar ele, entrar para dentro do cabelo e puxar ele para fora, porque aí se tiver alguma coisa para fora, ele já vai me contar, olha. Eu faço esse movimento puxando esse cabelo para fora, para ver se tem algum fio que ficou desproporcional aqui e não está encaixando no meu degradê. E com isso, vocês podem fazer e utilizar de duas formas. Vocês podem utilizar a máquina para fazer esse tipo de conexão ou vocês podem utilizar a tesoura. Nesse caso aqui eu vou fazer das duas formas, de cada lado do cabelo eu vou fazer de um jeito, aqui eu vou fazer com a tesoura, do outro lado eu vou fazer com a máquina. E vou obter o mesmo resultado. Aqui é só para mostrar para você e você ver aí qual que é o método que você vai preferir utilizar no seu dia a dia, porque eu sei que cada um tem uma facilidade com o equipamento. Olha, aqui dá para você analisar que esses fios aqui, ó, eles estão para fora, né? Dá para vocês analisarem que esses fios aqui estão para fora e eu preciso conectar ele no meu degradê. Então aqui com a minha tesoura de corte, eu vou posicionar ela no mesmo alinhamento aqui do meu degradê, somente para conseguir dar formato para esse cabelo, tá? Tomar muito cuidado para que você não invada aqui e acabe furando essa aresta. E aí dessa forma você tem um cabelo com um formato bem melhor, com uma angulação bem melhor. Vou entender esse resultado. E agora a gente vai fazer aqui do outro lado também. E agora eu vou utilizar a minha máquina de corte para vocês verem que vai ficar também o mesmo resultado. Mais uma vez eu vou armar esse cabelo, olha. E esses fios aqui que tiver para fora, olha, que saiu para fora do meu degradê, que não tá tendo encaixe. Vou pegar a minha angulação aqui do meu degradê, aqui eu não estou encostando no fio, eu só estou posicionando e agora eu vou passar a minha máquina reta.
E agora que eu armei esse cabelo, que esses fios aqui ficaram para fora, eu vou te mostrar como que você vai conseguir alinhar eles com a sua máquina de corte. Eu vou posicionar ela, encostar ela aqui na minha base, aonde que eu terminei o meu degradê, e vou passar ela subindo reto, sem ter contato com o couro cabeludo. É somente na ponta dos fios que estão saindo. É somente para dar formato no cabelo. Do outro lado eu fiz com a tesoura, desse lado eu estou fazendo aqui com a máquina, e você pode escolher a melhor opção aí, que você se sente mais confortável e confiante, beleza? E na aula de hoje você aprendeu como fazer um mid fade deixando 3 tons bem aparentes no cabelo afro. Muita gente acredita que só dá para fazer high fade no cabelo afro deixando apenas 2 tons. E eu te mostrei dentro dessa aula com passo a passo detalhado várias técnicas avançadas para que você consiga entregar um resultado de alto nível para o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, lembre que você pode estar revendo essa aula e fique agora com o resultado desse corte. Até a próxima aula.